graça e a paz de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Lucas, você está no canal Evangelho Puro e Simples, o seu canal de assuntos espirituais, teológicos, bíblicos, né? E que sempre traz para você uma novidade, uma palavra, uma mensagem de esperança, né? E que tem abençoado algumas vidas, ou muitas vidas, e nós cremos que muitos ainda serão alcançados, né? Por esses conteúdos tão maravilhosos que nesses dias são tão importantes, né? Peço que você curta os nossos vídeos, que você compartilhe com seus amigos nas redes sociais, né? Que você nos ajude, né? Que se inscreva neste canal também, que você ative o sininho de notificações, porque nós precisamos desse apoio para que nós possamos continuar, né? Motivados, fazendo essa obra tão nobre, né? Que o Senhor colocou no nosso coração. O tema deste vídeo é pandemia, Covid-19, obra de Deus, do diabo ou do acaso, né? O texto, sempre que nós formos fazer alguma reflexão a respeito de algum tema, nós vamos ter aqui a palavra de Deus, né? Que eu tô com uma aqui, duas aqui, três aqui, e mais os nossos estudos aqui, as nossas anotações, as nossas posições, tá? O nosso texto, que vai ser a base do nosso tema que vamos desenvolver hoje, se encontra em Gênesis, no capítulo 18, lá no versículo 17, onde diz assim: Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma, mas o Senhor ficou ainda em pé, mas Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. Amém. Esta é a palavra, o versículo, os versículos, o texto, né, que Deus vai falar acerca deste tema tão relevante e tão atual, né? Que nós sabemos que nós estamos vivendo, né? Este vírus, este Covid-19, esta pandemia, todo este caos que está implantado em todo o mundo, né? Que de proporções universais, globais, e que tem feito e causado tantas mortes, tantas destruições e causado tantos prejuízos a todas as nações do mundo. Pois bem, neste texto, né, Deus anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra, dessas duas nações, né, dessas duas localidades. Por quê? Porque os sodomitas, né, nas Sagradas Escrituras, eles eram pecadores, eles, num grau de pecado, eles desciam uma escala tão profunda que o seu pecado chegou a subir e tocar nas narinas do Todo-Poderoso. Então, aqui no versículo 20, observe bem. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porque o seu pecado se tem agravado muito. Olha bem. Só que esse clamor, esse brado, esse grito, ele exalava
as suas más obras, as suas iniquidades, as suas abominações contra Deus, todo o seu pecado. Esse clamor cheirava pecado, né? Isso que Deus disse aqui, né? Descerei e verei, agora se com efeito tem praticado este clamor, não tão pecaminoso assim, né? Que é vindo até mim, e então sabê-lo-ei. E Deus então fez isto, né? Desceu. Nós sabemos que Sodoma e Gomorra, na Bíblia, lá em Apocalipse ou em outras passagens, é citada como um mau exemplo, né? De pessoas que se posicionam de maneira contrária, antagônica às verdades e à palavra do Deus Todo-Poderoso, né? Olha só, nós precisamos entender este texto para saber a quem atribuir esta pandemia. O que com efeito depois aconteceu, que Deus realmente detectou que este pecado era verídico, era verdadeiro, e então, de uma maneira que depois todos conhecemos, praticamente quase todos, né? Que Deus mandou fogo dos céus, enxofre, e destruiu Sodoma e Gomorra de forma assim, plena. Toda aquela cidade, todos os seus habitantes, né? Arrancando apenas, poupando Ló, né? E as suas filhas. Só a família de Ló que foi poupada porque era um justo diante de Deus, era um crente diante de Deus, estava no meio do caos, do pecado, da lama, do mundo, né? Mas ainda resplandecia no seu rosto a luz da justiça, né? Então, o que esse texto e essa passagem nos mostra? Que Deus, ele observa tudo, ele é onipotente, onipresente e onisciente. E quando ele percebe que o pecado, a transgressão, as abominações, as idolatrias, as transgressões têm se multiplicado, então ele se levanta do seu trono, ele estende o seu cetro e ele fere a terra com maldições. Ele fere a terra com calamidades, com guerras, né, com pestes, com moléstias. Neste caso foi com fogo, né? E estas nações deixaram de existir. Pois bem, o que acontece? Quando a gente discorre um pouquinho mais à frente, nós vemos que Deus castiga o seu povo também pela desobediência, né? Então, as calamidades, as pelejas, né? Como essa própria pandemia, esse Covid, esse vírus, né? Que assola tanto o mundo quanto a igreja de Deus. O mundo como sistema corrompido, né? E a igreja de Deus, que são aqueles que professam o nome do Senhor Jesus. Em alguns casos, como esse, feriu apenas os mundanos e pecaminosos de Sodoma e Gomorra e poupou a igreja, que está simbolizada por Ló e sua família. Porém, em alguns casos, até mesmo a igreja que está no meio desse caos, ela é ferida, né? Nós vemos que no caso do Egito, né, de Faraó, o povo hebreu, que era o povo de Deus, né, ficou no Egito como escravo por 450 anos. Quando nós caminhamos um pouco mais ali para esse vídeo não ficar muito extenso, nós vemos ali no tempo dos juízes, Deus castigando o povo, seu próprio povo, porque aderiram à idolatria, aderiram às abominações das nações vizinhas, né, se encurvavam e adoravam outros deuses, construíam altares nas montanhas e debaixo de árvores e adoravam o Senhor ali, coisa que Deus também abominava. Então Deus levantava, fortificava os seus inimigos, né? E como os filisteus, né? E vários outros que se levantavam, né? E invadiam Israel e subjugavam o seu povo. Por quê? Porque Deus odeia o pecado.
e Deus castiga o pecado. Hoje, em muitos segmentos evangélicos, em várias igrejas evangélicas, se tem esquecido de pregar a justiça de Deus contra o pecado, contra as abominações, né? E tem se pregado um evangelho travestido, né, de evangelho. Tem se pregado umas doutrinas travestidas de evangelho, aonde só se mostra Deus como alguém muito amoroso, como muito bonzinho, alguém que ama todo mundo, e alguém que vai abraçar todo mundo. Não! De forma nenhuma. Deus odeia o pecado. E eu preciso me consertar, e vocês também precisam se consertar. Olha só como que ele punirá os pecadores no final, né? Vamos lá. Então, vamos seguindo em frente. Deus, esta calamidade em Sodoma e Gomorra não foi obra do acaso, não foi obra do diabo, mas sim obra de Deus para castigar aqueles que se levantam contra as suas verdades, né? Quando a gente progride um pouco aqui, no tempo dos juízes, vemos que não só o povo do mundo é castigado por Deus, mas também a igreja pelas suas abominações, os crentes, né, seu povo, porque erra, que o pecado tem as suas consequências, né? Queria ver mais um texto aqui, pessoal, dentro dessa mesma linha de raciocínio, né? Que se encontra em Mateus 24, no versículo 6, 7 e 8, onde diz assim: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto aconteça, mas ainda não será o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são princípio de dores. Está acontecendo ou não está acontecendo? Olha bem, rumores de guerras, né? Nação contra nação, reino contra reino, fome, olha a África, olha aqui em alguns lugares do Brasil também, fomes, pestes, olha o Covid, olha a pandemia, olha o câncer como tem matado, as doenças têm se agravado, terremotos, né, calamidades naturais, né? Catástrofes naturais em vários lugares. Esses são princípios de dores, pessoal. Isso está acontecendo. Isso aqui é obra do acaso? Não é obra do acaso. É obra do diabo? Não é obra do diabo. É obra de Deus, né? E aqui está dizendo que só o mundo passará por isso? Não. Só aqueles que são incrédulos e ímpios? Não. Mas a igreja passará por tudo isto também, para ser provada, para ser ali purificada neste fogo. Não é verdade? E acontecem muitas coisas, né? Então, isso não é brincadeira. Nós devemos nos humilhar, nós devemos nos submeter à palavra, nós devemos orar, nós devemos clamar a Deus, meditar na sua palavra, né? E cada dia mais nos propor a agradar o Senhor, para que o Senhor possa poupar também a nossa casa. E se Ele não poupar, também não tem problema. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto, Romanos 8, 28, 29. Né? Tá na mão de Deus. Qual que é o nosso papel como cristãos? Orar a Deus. Ah, mas veio a pandemia, veio o Covid-19, veio isso aí, e tantas mortes, e eu perdi tantos entes queridos, né? Mas não se desespere. Uma palavra de consolo para vocês, para mim, para nós, para aqueles que perderam seus entes queridos, né? Que estão enlutados, que estão sofrendo. Observem esse texto aqui, pessoal. Olha bem. Isso aqui é consolo da nossa alma. 1 Tessalonicenses 4,13. Vamos ler o que vai acontecer com essas pessoas que morreram em Cristo. O Covid pegou, morreu. Mas olha aqui, vamos lá. Não quero, olha o apóstolo Paulo falando para os irmãos de Tessalônica. Ó, sempre com a Bíblia na mão, pessoal. Sempre com a Bíblia na mão. Né? Contra nós, as pessoas, o mundo pode. Mas contra essa aqui, ó, ninguém pode. Vamos lá. Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, dos que já morreram, né? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aqueles que não têm esperança, eles se entristecem, porque não têm esperança da ressurreição em Cristo. Olha lá. Porque se cremos que Jesus morreu
ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará também a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que em nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Olha que esperança gloriosa, já está terminando. 16. Olha que coisa linda, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que ficarmos vivos, nós, ou quem ficar, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, por tudo isso, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glórias a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor por isso. Está consolado agora? Você que perdeu seu ente querido, está consolado agora? Verso 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É assim que nós encerramos este vídeo. A pandemia e o Covid não é obra do acaso, não é obra do diabo. Faz parte do plano soberano e eterno de Deus, né? Porém, ele cuidará do seu povo, da sua igreja, e aqueles que perderam seus entes queridos, fica essa última palavra. Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 em diante, até o versículo 18, tá bom? Que Deus abençoe a todos, console os vossos corações, né? E vamos obedecer às autoridades, que também é um princípio da palavra de Deus. Em Romanos 13, Paulo trata dessa questão. E vamos orando, esperando que Deus, Ele mesmo diz lá em Oséias, no capítulo 6, que o Senhor mesmo, Ele faz a ferida, mas Ele mesmo é aquele que a cura, tá bom? Que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, tchau!